Olá, voltamos aqui para o nosso segundo bloco do programa Lado a Lado, e hoje eu tenho a satisfação de ter o professor Rogério Romero, que é meu amigo há muitos anos, é um excelente cirurgião e professor de implante, da especialização em implantodontia, no mundo todo, em mais de 10 locais, né, Rogério? Não para, e hoje deu um tempinho para ele vir aqui conversar com a gente e te orientar. Conta pra gente, embora já seja uma coisa que normalmente se fala muito de implantes, como é que é feito e tal, conta para o pessoal que está nos assistindo exatamente como é que funciona. É um parafusinho que coloca no osso da pessoa e aquilo demora mais ou menos há quanto tempo? Como que é feito isso? Dói, não dói? Tem gente que fala, olha, não vou fazer porque depois eu fico com o cara todo inchado, dói, e eu tenho meu vizinho que fez, aquilo infeccionou. Então, conta um pouco para a gente do dia a dia disso, como é que é, sem isso de como o pessoal fala popularmente por aí do que acontece, né? Vamos ouvir um profissional falando. Né? Claro. Então, né, há uns 10, 15 anos atrás, né, o implante já existia, mas não era muito popular no Brasil. Né? Então, para reabilitar um paciente que perdeu um dente, a gente tinha a opção daquela ponte móvel, né? E às vezes fica saindo da boca, ou até uma ponte fixa, onde muitas vezes eu tinha que fazer alguns desgastes em dentes saudáveis para apoiar os dentes perdidos. E os pacientes que não tinham dente nenhum, né, não tinham outra opção a não ser dentadura. O implante dentário é um parafuso mesmo, a ideia dele é substituir a raiz de um dente. Então a gente coloca esse parafusinho no osso, faz uma cirurgia, aguarda um período de, em média, 4 a 5 meses na maxila, que é a parte de cima, e na mandíbula, que é a parte de baixo, uns 3, 4 meses. Depois disso, a gente coloca a prótese, que pode ser também como uma prótese total, uma dentadura, só que fixa sobre os implantes, que não sai, né? Como pode ser um dente só, uma porcelana, uma coisa, às vezes, que em casos de perdas pequenas, quase a gente nem percebe que a pessoa tem um implante ali. Até um dentista, às vezes, tem dificuldade de tão perfeito que muitas vezes fica. Passa despercebido, né? Se não for um exame mesmo ali rigoroso, não consegue nem decifrar que seja. Né? Quanto ao trauma, né, que você estava perguntando, quando a gente tem pequenas reabilitações, a cirurgia para a instalação desse parafuso é muito simples. Às vezes dura em torno de 10 minutos para colocar um parafuso desse. Né? Então é mais tranquilo do que muitas vezes as pessoas imaginam. Eles vão muito no meu consultório com aquela ideia de fazer uma cirurgia e quando acaba fala, nossa, já acabou? Só isso, né? Já acabou, era isso, né? Muitas vezes, né, tem aqueles pacientes que não têm osso para pôr implante, aí submete-se a enxerto ósseo, aí são cirurgias realmente um pouco mais delicadas, bastante previsíveis, mas que geram um pós-operatório um pouco mais desconfortável mesmo. Certo. E às vezes as pessoas acham que todos são desse caso, e por isso ficam... porque normalmente as pessoas contam mais as experiências más do que as boas, né? Então, aí a pessoa que teve essa experiência ruim conta para todo mundo. Né? E o outro que teve a boa quase não fala, só fala, foi tudo bem, né? Não chama muita atenção, né? E, Rogério, depois desse tempo é colocado o dente ou a dentadura, vamos dizer assim, exatamente. fixa, parafusada. E o que você nota em termos da melhora da qualidade de vida dessas pessoas? A pessoa que não tem dente nenhum, né, que a gente chama de edentado total, realmente é a mais beneficiada, né? Muda completamente a vida dela. Porque a prótese total, a dentadura, é muito desconfortável, principalmente na região inferior, onde a gente não tem muito apoio para ela, né? Então aquilo fica solto. A pessoa se sente mesmo insegura. Insegura, né? Tem muitos pacientes que, hoje com 60 anos, a pessoa é totalmente ativa, né? Chega paciente no meu consultório com 60 anos e fala que, eu tenho medo de ir no mar e a onda levar minha dentadura, eu ficar constrangido, né? Então, para esse paciente, nossa, mudou completamente, né, a vida depois dos implantes dentários. E melhora em tudo, né? Mastigação, digestão. Com certeza, e assim, digestão dos alimentos. Tem muito paciente que às vezes está com um problema estomacal, algum outro problema sistêmico, porque não consegue mastigar um alimento. E às vezes evita certos alimentos, já por conta dessa dificuldade, e acaba prejudicando a sua saúde. Né? Eu imagino. Rogério, me conta mais uma coisa. Eu sei também que você não se dedica só a essa parte, né? Você é uma pessoa que está muito ligada nas novas tecnologias, no que está acontecendo de mais moderno no mundo, né? E uma das coisas que eu sei que você leciona muito bem, até por ser um cirurgião que conhece a anatomia da face como ninguém, né? Conhece muito essa parte, é a parte de hoje que está em alta também de harmonização, que é uma outra especialidade odontológica que eu sei que você também domina. Conta um pouquinho como é que é isso, inclusive porque tem sempre aquela coisa do dentista, se faz, não faz, se pode, se não pode, se sabe, se não sabe. Conta um pouco para a gente, para
desmistificar isso, por favor. Então, hoje a harmonização está muito em alta, né? Eu já trabalho com isso com a parte mais básica desde 2011, porque a gente começou a perceber que a toxina botulínica, como ela faz o relaxamento muscular para a estética, como todo mundo está acostumado, ela também relaxa a musculatura da mastigação. E muito paciente que tem aquele apertamento, que arranja o dente à noite, quando a gente relaxa o músculo dela, ela tem uma noite mais confortável, né? Ela tem muito menos dor quando acorda, né? A cefaleia diminui. Então, eu comecei tratando desses pacientes. Quando a gente reabilita o paciente com implante dentário, muitas vezes ele tem uma força mastigatória tão grande que ele até quebra a prótese. Puxa. Né? E a toxina vem ajudar nisso. Além disso, quando a gente começa a trabalhar com a parte estética, né, e a gente deixa, todo mundo já deve estar acompanhando, né, esse boom da odontologia estética aí, com as facetas, lentes de contato, os implantes dentários. Às vezes, para finalizar aquela reabilitação, falta alguma coisa. Às vezes você faz um dente lindo e a pessoa tem um lábio retraído, pequeno. A moldura, né? Falta a moldura do quadro, né? A gente isso. faz o quadro e não faz a moldura. Então, a gente, com a harmonização, com os preenchimentos, utilização de fios faciais, a própria cirurgia de bichectomia consegue modelar a face como um todo. E ninguém melhor que o dentista que estuda a anatomia da face a vida inteira. A gente, como cirurgião bucomaxilo, só estuda anatomia facial para poder fazer esses procedimentos. Então, tem total segurança em saber onde aplicar, o quanto aplicar. Então, isso também tem sido um curso que você dá há anos, eu sei. Sim. E no Brasil todo e fora também, né? O curso nos Estados Unidos é focado mais nessa parte de harmonização do que na implantodontia, mas tem as duas coisas. E todos os lugares que a gente tem curso de implante, a gente ministra também o curso de harmonização. Um problema que a gente tem tido é que teve agora a Sociedade Brasileira de Dermatologia que entrou contra o dentista, dizendo que a gente não era capaz de fazer esse tipo de procedimento. E aí uma juíza acatou esse pedido, só que totalmente sem base pela acusação. Eles acusaram que a gente estaria dentro do ato médico e não poderia fazer. Certo. E o ato médico é claro. Todos os profissionais, só o médico pode fazer prescrição, só o médico. Todos os profissionais da saúde, com exceção do dentista, está bem assim no ato médico, estão nesse ato médico. Okay. Então a gente está fora disso. Só que a juíza não percebeu e não reparou nesse detalhe. No Brasil é lento, né? A justiça a gente sabe que é lento e está meio parado isso. Sim. Então o que acontece? Hoje a gente pode aplicar a toxina funcional, mas não pode aplicar para estética. Certo. Mas a gente... isso depois, com o tempo, vai se desenrolando e as coisas vão chegar, né? Exatamente, a gente vai... Mas, Rogério, muito interessante. Estou gostando muito da nossa conversa. A gente tem que fazer uma pausa, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Lado a Lado. Até já.